O Nair diz o que nós temos aqui e diz que ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e diz que ela é incrível. Ela agradece e ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não e agradece. Então ele pergunta por que ela está agindo assim. E ela diz não, obrigado. Ele fala que não está tentando ser o namorado dela ou algo do tipo, mas que ele é novo por ali. Ele fala que é sempre bom fazer uma nova amizade, mas ela diz que está legal. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que para ele também. Ele fala que deu pra ver que ela não está interessada. E que ele vai ver se a Lamborghini faz ela mudar de ideia. Ele fala que ela disse não, obrigado. E que ela não quis mesmo parar para falar com ele. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é e pergunta e aí. Ela diz que realmente é muito legal. Ela diz que gostaria de andar nesse carro e fala que o nome dela é Camila. Ele pergunta como é que é e ela diz que o nome dela é Camila. E fala que gostaria de dar uma volta no carro dele. Ele pergunta, você gostaria de dar uma volta no meu carro? E ela diz que sim. Ele fala que ela disse não, obrigado quando ele tentou se aproximar. Ela diz, é... Ele pergunta então qual o sentido? Ela fala, bom, você tem um carro legal. Ela diz que ela gosta de dinheiro. E ele fala, tudo bem, mas por que você está me contando isso? Ela fala que só está dizendo e ele pergunta o que isso tem a ver com ele. Ela fala que não sabe, mas que ele disse que se interessou por ela e que queria falar com ele e ser amigos. Ele fala que tudo bem, mas pergunta o que o carro dele ser legal tem a ver com ela. Que ela gosta de dinheiro e tal. Ela diz, bem, não sei. Ele fala, você não sabe? E ela diz que sim. Ele fala para ela descobrir porque ele não gosta de perder o tempo dele. E ela diz que tal darmos uma volta. Mas ele fala que antes ela não quis mesmo falar com ele. Mas ela diz que agora ela quer. Ele fala que ele gostaria de saber por que só agora. E ela diz, por quê? Por que não? E ele fala que ele gostaria de saber o motivo. Ela diz, você tem um carro legal? Ela fala que ela está bonita e que eles poderiam dar uma volta. Ele pergunta cadê essa animação toda quando ele tentou falar com ela na calçada. E ela diz que agiu assim porque ele era um estranho. E diz que ele não é mais um estranho. E ele fala, eu não sou um estranho, você nem me conhece? Ela fala, mas você tem um carro legal. E ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. E diz que isso não faz nenhum sentido agora. Ela fala que não sabe e ele pergunta se ela quer conhecer ele ou o carro dele. E ela diz que ambos. E ele fala ambos e diz que isso não vai funcionar assim. Ela fala que pode funcionar muito bem, mas ele fala que não vai rolar. Ela diz que pode sim funcionar, mas ele fala que não é esse tipo de cara que ela conhece. Ele fala que ele não é mesmo assim e que não vai deixar isso passar batido. E diz que ela não está querendo falar com ele por conta dele mesmo, e sim por conta do carro. Mas ela diz que não é só por causa do carro. Ele fala que isso está claro e que ela está mentindo agora. Ela fala que não é só por conta disso. Ele fala, escuta, quem você pensa que eu sou? E ela, hã? Quem você pensa que eu sou? Ela pergunta como assim? Ele fala que ela sabe o que ele está tentando dizer e pergunta se ele parece um palhaço. Ela fala que não é verdade, ele pergunta então o que está rolando. Ela diz que ela só quer dar uma voltinha e diz que é um carro bonito. Ele fala, então você quer dar uma volta no meu carro? E ela diz que sim. Ele pergunta por que ele deveria deixá-la entrar no carro dele. E ela diz, Ele fala, por que eu deveria deixar você entrar no meu carro? E ela diz porque ela é bonita. Ele fala, você é bonita? E ela diz que sim. Ele pergunta, e aí? E ela diz que eles podem dar uma volta e fazer alguma coisa. Mas ele fala, não, pra mim tem que ser mais do que só aparência. E fala que ela precisa ser genuína, autêntica. E diz que ela não está passando a impressão de ser verdadeira. Ela diz que ela é, mas ele fala que não é o que parece. Mas ela diz que ela é. Ele fala que se ela fosse verdadeira, deveria ter mantido o mesmo humor de quando ela estava na calçada, e não agora vir falar com ele. Ela diz, você sabe, as pessoas mudam de ideia. As pessoas mudam de ideia. Ele fala que não gostou da maneira que ela o tratou na calçada. Ela fala que ele era um estranho, mas que agora
ela viu que ele tem um carro legal e que ela decidiu voltar para falar com ele. Ele pergunta se então ela voltou por conta do carro dele, mas ela diz que não e fala que foi por causa dele e porque ele queria falar com ela. Ele fala que tudo bem e pergunta da onde ela é. Ela diz que ela é dali mesmo, mas que os pais dela são do México. Ele fala: do México, quantos anos você tem? E ela diz que tem 18. Ele fala: 18? E ela diz que sim. Ele fala que então ela é de Houston e ela fala que é. Mas se você entrar no meu carro, e aí? O que acontece? E ela fala: não sei, primeiro você precisa me levar às compras. Mas depois dessa ele vai embora sem dizer nada. O Landon começa dizendo: caramba, quem é essa aqui? Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito linda. Ele pergunta como ela vai e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jill. Ele fala que é um prazer e diz que o nome dele é Landa. Ela fala que também é um prazer e ele fala que ela é muito linda. Ela agradece e fala que ele também é muito bonito. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é da República Dominicana. Ele fala que é de Nova York e ela diz: pô, legal. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e pergunta se ela é dali mesmo, e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar para ali e ela fala que é legal e pergunta se ele está gostando. Ele fala que é legal, mas que ele ainda está se familiarizando. Ela diz que isso é legal e ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela diz: gosto de ir para a academia, fazer caminhadas. Ele pergunta se ela mora naquela região e ela fala que mora. Ele fala que é bom saber disso e diz que eles são vizinhos, e ela diz que sim. Ele fala que ela parece ser muito legal e que ele gostaria de poder conhecê-la. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela concorda e ela fala que sim. E em seguida pede o número dela. Ele pergunta se ela é solteira ou está namorando e ela fala que é solteira. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que só estava indo no mercado e que não tem planos. Ele fala: legal, legal. Ele fala se ela estava caminhando e ela diz que sim. Ele fala que talvez ele possa dar uma carona para ela. E ela diz: eu não sei, eu ainda não te conheço bem. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que ainda não o conhece bem. Ele fala que a decisão é dela e que ele não vai pressioná-la. Ele fala que só está dizendo que se ela quiser, ele pode dar uma carona para ela. Ele fala que ele sabe que o HB fica ali na frente e que ele não sabe se ela vai nele. E ela diz que gosta de lá e diz que tudo bem. Então ele fala que o carro dele está ali e ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai abrir a porta para ela. Ela agradece e ele fala: de nada. Ele fala: caramba, peguei sua perna? E ela diz que não e fala que pegou o sapato dela. Ele fala: caramba, que vacilo. Ele fala que não vai mentir e diz: caramba, ela é bonita. E que nós vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta se ela tem algum tempinho antes de ir para o mercado. Ela diz: sim, talvez. Ele pergunta se sim e fala que talvez eles possam sentar em algum lugar e conversar um pouco. E ela diz que sim. Em seguida ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ele fala que ela disse que ela é de RD. Ela diz que sim, que ela é da República Dominicana, que chegou há alguns meses. Ela fala que ela tem 25 anos e pergunta quantos anos ele tem. E o Landon diz que tem 28 anos. Ele pergunta se ela tem filhos, mas ela diz que não. Ele pergunta se não e ela fala que não. Ele fala que hoje em dia é preciso perguntar. Ela pergunta se ele tem filhos e ele diz que hoje em dia muita gente tem filhos. Ela pergunta novamente e ele fala que não tem filhos. Ela fala que tudo bem, mas ele fala que gostaria de ter. Ela pergunta se ele gostaria de ter filhos e ela fala que ela também gostaria. E diz que em algum momento. Ele pergunta o que a trouxe para Houston e ela fala que precisava de uma mudança. Ele pergunta se é verdade e ela fala que é. Ele pergunta se ela morou a vida dela toda na República Dominicana, mas ela fala que também morou no México. Ele fala: México, você fala espanhol, certo? E ela diz que sim. E ele diz que ele precisa aprender. E ela diz que pode ensinar para ele. Ele fala que só sabe algumas palavras. Ela fala que tudo bem e diz que ele já pode dizer. E ele fala: como estás? Muito bem. Ela diz que tudo bem e fala que pode ensinar para ele. E ele diz que isso é muito interessante. Ele pergunta o que ela faz para viver e ela fala: eu costumava vender carros.
Ele pergunta se é verdade e ela diz que vendia. Ele pergunta o que ela faz agora e ela diz absolutamente nada. E ele pergunta: você não faz nada? E ela diz que não. Ele pergunta quais os objetivos dela para o futuro. E ela diz que ela gostaria de ter o próprio negócio dela. Ela diz que é isso que ela gostaria de fazer, de ter o próprio negócio dela. Ele pergunta de que tipo e ela pergunta de que tipo e ele fala que sim. Ela diz: eu não sei, provavelmente algo relacionado a roupas ou algo assim. Ele fala: legal, legal, legal. Ele fala que ele é um empreendedor, que ele gosta de imóveis. Ele fala que também negocia ações e diz que ele faz algumas coisas diferentes. Ela fala que tudo bem e pergunta o que ele gosta de fazer e se ele gosta de viajar. E ele diz que adora viajar. Em seguida, ele diz que ele já esteve no México e em Portugal. E mais uma vez diz que adora viajar. Então ela pergunta quando eles vão fazer a primeira viagem deles dois. E ele: como é que é? E ela pergunta novamente. Ele fala: quando nós vamos fazer a nossa primeira viagem? E ela diz que sim. Ele fala que primeiro eles precisam se conhecer. E ela diz que sim. Então ela diz que eles também podem se conhecer durante uma viagem. Mas ele fala que normalmente não é uma coisa que ele faz. E ela diz que tudo bem. Ele fala que, afinal de contas, ele acabou de conhecê-la e pergunta por que ele a levaria para uma viagem. Em seguida, ele pergunta o que ela gosta de fazer para se divertir. Ela diz que ela gosta de sair para comer às vezes, gosta de ir para a academia, ela gosta de caminhar, dar passeios, ir às compras e diz que gosta de fazer compras também. Ele pergunta se é verdade e ela diz: Então ela também pergunta o que ele gosta de fazer. Ele fala: eu gosto de viajar, gosto de comer, gosto de ir para a academia, gosto de ler, gosto de filmes. E fala que ele consegue encontrar diversão em qualquer coisa. Ele pergunta se ela entende e ela fala que entende. E fala que é praticamente assim. Ela pergunta: você gosta de fazer compras? Ele fala que quando ele precisa, com certeza. Ela diz que ela acha que eles deveriam fazer compras um dia desses. E ele pergunta por quê. Ela: não sei, vai ser divertido. Ele fala: você vai comprar pra você e eu compro pra mim? E ela diz que tudo bem. E ele fala: certo? E ela diz que sim. E ele diz que isso é legal. Ele fala que, pra ser sincero, geralmente ele compra online. E fala que ultimamente ele só tem comprado roupa de academia. E ela diz que isso é legal. Ele pergunta se ela cozinha. E ela diz que é claro. Ele pergunta qual a comida favorita dela e ela diz que gosta de comida dominicana. Ele pergunta se ela faz manga e ela fala que também faz manga. E que também gosta de alguns pratos mexicanos. E já nesse momento da conversa, quando mais uma vez ela volta com conversa de fazer compras, ele fala que não vai gastar o dinheiro dele e diz que isso não vai acontecer. E ela diz que tudo bem. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele só porque ela é bonita. E fala que não vai mesmo fazer isso e ela diz que tudo bem. Ela diz que respeita isso. Ele fala porque senão isso não vai rolar. E ela diz que tudo bem. Ele fala que se ela não quiser mais conhecê-lo, tudo bem. Ela diz que eles poderiam fazer compras e também se conhecer, mas ele fala que não se importa com isso. Ele fala que é o dinheiro dele, que ele não se importa com o que ela precisa comprar. Ele fala que trabalha duro para ganhar o dinheiro dele e que ele não a conhece. Para ela ficar pedindo para ele fazer compras para ela. Ela diz que tudo bem, que respeita isso e ele pede para ela sair e ir para o outro lado. Ele fala que ela não fez por merecer sentar no carro dele. Ele pergunta por que ela tem a audácia de pedir para ele fazer compras para ela. E ela diz: eu só o quê? Ela diz: eu só, e ele fala: só o quê? Ela diz que assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que ela não fez por merecer e está sentada do lado dele. Ele fala que desde o começo ela não passou uma boa impressão falando em fazer compras. E ela diz que respeita isso. Ele pergunta se então é isso, e ela fala: é isso. Ele pergunta por que ela pensa assim, ela fala que ela é de outro país e que lá os homens pensam assim. Ele fala que ele é dali e que aqui não funciona assim. Ele pergunta por que eu vou levar você para fazer compra, você não é a minha mulher. Mas ela diz que ele pode ser o homem dela. Ele fala que isso não vai rolar porque antes de qualquer coisa ela já está mencionando fazer compras. Ele fala que isso não vai rolar e ela diz que ele pode ser o namorado dela. E ele diz que isso não vai acontecer. E ela diz que tudo bem. Ele fala para ela ter um ótimo dia e ela fala que ele também.